Olá, eu sou a professora Gracione e na teleaula de hoje nós vamos falar do processo de formação das palavras por composição e derivação. Para que possamos entender o processo de formação das palavras na língua portuguesa, é importante aprendermos primeiro que as palavras são constituídas por pequenas partes, ou seja, por pequenas peças, as quais chamamos de morfemas, que podem ser distribuídas em diversas classificações, que a gente vai começar a ver pelo radical. O radical é a parte fixa da palavra. É a parte mais importante que permanece mesmo com a derivação. Por exemplo, na palavra pedra, para a palavra pedrinha, mesmo com a derivação, a unidade ped não se altera. Essa peça é o radical da palavra. Ou seja, o radical da palavra é a parte da palavra que não pode ser modificada. Ela não varia, ela é permanente. Como podemos ver no slide anterior, as palavras elas são formadas por pequenos elementos. E uma das partes delas são os afixos. O que são afixos? Afixo é a peça que se junta ao radical para formar palavras. Quando a junção é no começo da palavra, o afixo recebe o nome de prefixo. E no fim da palavra, recebe o nome de sufixo. O que seria prefixo? Prefixo é o afixo que se junta ao início da palavra. Por exemplo, a palavra empedrar. A partícula em é um prefixo. Por que ela é um prefixo? Porque ela vem no início da palavra. Porque se ela viesse no final da palavra, ela se chamaria, como o nosso próximo título diz, sufixo, que é o afixo que se liga ao final da palavra. Por exemplo, pedreira. A partícula eira é um sufixo ligado à palavra pedra. No entanto, pedra é o radical, ele não se modifica. Já pedreira é um sufixo que vem fixado no final da palavra, ok? Aqui nós temos a vogal temática, mais um elemento de formação da estrutura da palavra. É a primeira vogal que se liga ao radical. O que vem a ser radical, que nós já explicamos? Radical é a parte da palavra que não se modifica, que não sofre alteração, que não sofre variação. Então, a vogal temática é a vogal que se une a esta parte da palavra. Então, vejamos. É a primeira vogal que se liga ao radical para a formação de uma palavra. Por exemplo, na palavra pedra, como o radical é ped, a vogal A é o que chamamos de vogal temática, para formar a palavra pedra, né? Assim como poderia ser uma outra vogal. O radical seria pedr, e a vogal temática poderia ser um E, um I, mais ou menos isso. Dando seguimento, nós temos o processo de formação da palavra. Ali nós temos a estrutura, nós falamos sobre a estrutura da palavra, né? O sufixo, a vogal temática, qual é a parte que é fixa, qual é a parte que varia. E aqui nós vamos para o processo de formação das palavras. Como é que elas se constituem? Elas se constituem por um processo de composição, onde ela vem com dois radicais. Nós já falamos o que é radical, é a parte fixa da palavra, que não se modifica. E o processo de derivação, onde vem apenas um radical. Na composição, que é o nosso primeiro elemento, onde tem dois radicais, formamos uma nova palavra juntando duas ou mais palavras que já existem. Por exemplo, guarda-chuva é um substantivo composto, formado pela junção das palavras guarda e chuva. Existem dois processos de composição: a justaposição e a aglutinação, que a gente vai ver no próximo slide. A justaposição, ela é muito simples. É a junção das palavras sem que haja perda de unidade fonética.
ou alteração da estrutura em nenhuma delas. Ou seja, você vai apenas unir duas palavras para formar uma nova palavra. Exemplo: passa mais tempo, passa-tempo. Guarda mais chuva, guarda-chuva. Gira mais sol, gira-sol. Ou seja, você apenas uniu duas palavras para formar apenas uma. Qual é a diferença? É que aqui nós temos dois radicais. Enquanto na derivação, na aglutinação, perdão, é a junção de palavras em que há perda da unidade fonética. A alteração da estrutura em alguma das palavras ou nas duas. Por exemplo, plano mais alto, que seria planalto. Plano mais superfície, planície. Vinho mais acre, vinagre. Vinho mais doce, agridoce. Então, nós percebemos aqui que houve um processo de aglutinação. Nós perdemos algum elemento fonético. Na palavra planalto, por exemplo, só para justificar esse exemplo, nós temos a perca de que elemento? Plano, nós temos a perca da vogal O, né? Porque nós temos alto. Então, nós perdemos ali um elemento fonético, uma vogal, para poder fazer uma aglutinação. A aglutinação é uma junção de palavras, com perdas ou sem perdas. E a aglutinação é quando acontece a perda, ok? Na derivação, que é o segundo processo de formação dessas palavras, acrescenta-se termos a uma palavra já existente para formar novas palavras. É aquilo que nós vimos no início do slide. A adição de termos a um radical forma novas palavras da mesma família, ou seja, todas as palavras formadas têm o mesmo radical. São 5 o tipo de derivação: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética e imprópria. Seguimos. A derivação prefixal é aquela que acrescenta-se um prefixo a uma palavra já existente. Por exemplo, infeliz. O que nós percebemos aí que foi acrescentado? A partícula in no início da palavra. O que vem no início se chama prefixo. Portanto, nós temos uma derivação prefixal. No sufixo, é aquela que se acrescenta um sufixo a uma palavra já existente. Por exemplo, usamos o mesmo radical que usamos lá no prefixo. Felizmente. Só que em vez de um prefixo, agora nós temos um sufixo. O sufixo ele é usado no final da palavra. No entanto, o que interessa dizer aqui é que o radical permanece o mesmo. O que muda são os elementos que são acrescentados, tanto no início quanto no final da palavra. Ok? E a derivação prefixal e sufixal é aquela em que acrescenta-se ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo a uma mesma palavra já existente. E nós continuamos com o mesmo exemplo, só que agora nós temos um prefixo e um sufixo. Um elemento acrescentado no início e outro elemento acrescentado no final. O radical continua o mesmo. Infelizmente. Fácil, né, gente? Parasintética. Assim como a derivação prefixal e sufixal, a derivação parasintética ela é caracterizada pela adição de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. Também, né? Entardecer. Nós temos o prefixo em e o sufixo ser. E aí nós temos um radical diferente. A derivação imprópria é a mudança da classe de palavra que haja mudança em sua estrutura. Deixa eu explicar melhor para vocês. Eu tenho uma classe gramatical, como está ali no exemplo, que é a palavra coelho. Coelho para vocês é um animalzinho
Coelho da Páscoa, coelho branquinho, né? Só que este coelho, ele é um substantivo comum, porque ele caracteriza uma espécie de animal. Mas quando eu uso ele como um substantivo próprio, ele deixa de ser um substantivo comum e passa a ser um sobrenome. Paulo Coelho da Silva. Então, o coelho de Paulo Coelho já não é mais o substantivo comum, ele é um substantivo próprio. Então, quando mudar de classe de palavra, você vai saber que é uma derivação imprópria. A regressiva e a última. É uma mudança de classe da palavra, mas com mudança na estrutura. Nós percebemos que na anterior, nós mudamos só a classe gramatical, mas aqui nós mudamos tanto a classe gramatical quanto a estrutura. Vejamos. É uma mudança da classe da palavra com mudança em sua estrutura. Por exemplo, eles estavam em um grande amasso. Amasso aí, perdão. Amasso aí, ele está como substantivo do verbo amassar. Ou seja, eu tenho o verbo amassar, eu amasso, tu amassa, ele amassa. Pode ser amassar alguém, pode ser amassar uma massa, mas é um verbo, ele pode ser. E o amasso de um grande amasso é um substantivo. Então, ele deixa de ser verbo e ele é substantivado. Quando você percebe que a palavra é substantivada, ela vem sempre antecipada de um artigo. E quando ela é verbo, ela vem antecipada de um pronome. É uma dica. Então, nessa parte da regressiva, temos aqui um segundo exemplo. Tivemos uma grande perda esta tarde. Perda aqui, ela está substantivada, né? Ela deriva do verbo perder, que na verdade, quando é verbo, ela não é acrescentada de artigo. Por exemplo, quando é verbo, ele pode ser conjugado. Eu perco, tu perdes e ele perde, tá? Então, como nós vamos ver essa diferença? O verbo, ele foi substantivado na frase. Por isso é regressiva. Então, houve uma mudança de quê? De classe gramatical que modifica a estrutura da frase, a estrutura do termo, ok? E para a gente finalizar o nosso conteúdo e assimilar melhor, eu não poderia deixar de trazer algumas questões para a gente discutir. Eu tenho essa questão aqui que vocês podem trazer à tona o que a gente já falou antes. Assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parasintética. O que seria a derivação parasintética? Né? Relembra aí na sua memória, viu? Nós já estudamos esse conceito aqui. Aquele olhar era de entristecer, não vou pensar mais nisso. Questão B. Vou plantar muitas árvores frutíferas em meu quintal. Nem há derivação, nem sufixal, nem prefixal. Então, nós não temos nenhuma alteração em plantar. Quase tive um ataque do coração quando abri a boca. Ataque. Também não tem alteração. Letra D. Gostaria de falar convosco. Convosco temos aí um pronome, também não tem alteração. Ou seja, letra E. Haja o que houver, serei sempre um vitorioso combatente. Vitorioso até teria um acréscimo. Vitória seria um substantivo. Vitorioso, nós iríamos adjetivar o substantivo apenas com um sufixo. E na parasintética, nós sabemos que existe tanto o sufixo quanto o prefixo. Fica de olho. Aqui está a resposta correta. Letra A. Aquele olhar era de entristecer, mas não vou pensar mais nisso. Por quê que é a opção correta? Porque nós temos tanto um prefixo
quanto um sufixo, ok? Ela é muito parecida com a derivação sufixal e prefixal, que acontece ao mesmo tempo, como nós usamos na palavra infelizmente. A partícula em e mente, tá? Então, a parassintética, ela acontece do mesmo jeito, usando-se um prefixo, o radical, e um sufixo, ok? Nas outras opções, como nós já falamos, plantar não tem derivação, ataque não tem derivação, convosco não tem derivação, vitorioso apenas uma derivação sufixal e que apenas adjetiva este substantivo. Mais uma questãozinha para a gente finalizar. Marque a alternativa cujas palavras são compostas por justa posição e por aglutinação, respectivamente. Aí também nós teremos que relembrar os dois conceitos. O que seria a formação por justa posição e o que seria a formação por aglutinação. Eu tenho que saber primeiro o que é justa posição e depois o que é aglutinação. Justa posição é aquela formação de palavra onde eu vou juntar dois radicais e não terá alteração na estrutura da minha palavra. Então, eu tenho que procurar uma opção em que se encaixe este conceito. A aglutinação acontece a mesma coisa, só que eu vou ter dois radicais e eles vão se unir para formar uma outra palavra apenas com um radical. Então, teremos aqui, resposta correta, letra C. Justa posição, couve mais flor, que forma o substantivo composto couve-flor. E planalto por aglutinação, que seria plano mais alto, que formaríamos a palavra planalto. Mas como por aglutinação, nós temos a perca de uma unidade fonética, que é a vogal O. Para finalizar, eu não poderia deixar de lembrar vocês de entrarem na plataforma Eduque. Realizem as atividades complementares que estão lá para melhorar o entendimento de vocês sobre qualquer conteúdo que já tenha sido dado aqui e para rever este e alguns outros conteúdos que também possam lhe interessar. Até a próxima aula.